Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Dessa vez, nesse vídeo aqui, a gente vai tratar sobre o algoritmo para calcular os vencedores de um torneio. Vamos lá para o problema então? Bom, em uma competição onde os times enfrentam uns aos outros uma vez, o ganhador recebe 3 pontos e o perdedor 0 pontos. Você receberá uma coleção de pares representando as partidas e outra coleção representando o vencedor ou ganhador de cada partida. As partidas serão representadas da seguinte forma. Então, uma coleção aqui, um par, né? Onde a primeira string será o time da casa e a segunda string o time de fora. O resultado da partida será representado por uma vitória do time da casa. Então, por 1, né, o valor 1 é a vitória do time da casa e 0 é a vitória do time de fora. As partidas sempre terão apenas um vencedor, ou seja, não é possível ter empates. Crie um algoritmo para determinar o vencedor do torneio. Bom, é, a lógica por trás dessa solução aqui seria iniciar um for, né? Como as partidas sempre terão um resultado, né? E aí isso significa que os dois arrays terão o mesmo tamanho. A gente pode iniciar um loop de interação e começar a criar uma estrutura à parte, determinando qual time tem mais pontos. A gente pode fazer o uso aqui de um dicionário. A gente poderia chamar de resultados pontos, né? Talvez ponto seja melhor. Então vamos utilizar pontos. E aí a gente começaria a preencher a nossa estrutura percorrendo estes essas coleções. Então, no array, no índice 0, né, na primeira interação, a gente olharia aqui número 0, 0, a vitória é do time de fora. Então, no caso aqui, o time São Paulo venceu a primeira partida. Então, 3 pontos. A gente adicionaria aqui na nossa estrutura, verificaria se existe o time São Paulo. Nesse caso, como a nossa estrutura está vazia, a gente só adicionaria aqui, eu vou colocar SP para ficar mais fácil de escrever, mas a gente colocaria aqui o nosso primeiro time. Seria 3 pontos. Então a gente colocaria 3 aqui. Beleza. Nossa segunda interação, a gente passaria para o índice 1. A gente verificaria que o time de fora venceu. Nesse caso aqui, o time de fora seria Corinthians. A gente verificaria a nossa estrutura. Também não possuímos esse time. Colocaríamos aqui. Mais 3 pontos. Passaríamos para a última interação. Verificamos aqui Corinthians e Palmeiras. Nesse caso, o time da casa venceu. Mais 3 pontos. Como o Corinthians já existe aqui, a gente adicionaria nesse caso. Mudaria o valor aqui para 6 pontos. No final da interação, a gente percorreria esta estrutura que criamos, procurando o maior, no caso aqui seria Corinthians, e aí a gente retornaria Corinthians e finalizaríamos mais esse algoritmo. Essa é a lógica por trás, mas tem um truquezinho aqui que a gente pode fazer, que a gente vai descobrir qual foi o time que mais pontuou em apenas uma única interação. Então, em vez de criarmos essa estrutura dessa forma, a gente poderia iniciar ela vazia e com 0 pontos. Então ela ficaria vazia e a gente iniciaria ela com 0 pontos. A gente criaria uma segunda variável chamada de melhor time. Eu vou colocar só MT para facilitar. E também iniciaríamos ela
com uma string vazia. A gente começaria a percorrer as nossas estruturas aqui, as nossas coleções. É, começaríamos a calcular o vencedor e aí a gente verificaria, né, se o vencedor, né, da partida, após a gente adicionarmos o vencedor na nossa estrutura, a gente verificaria se na variável melhor time, o vencedor, o resultado desse vencedor é maior do que o que está presente na melhor time. Então a gente faria essa verificação e a gente já teria salvo aqui no final a nossa resposta para o algoritmo, né? Então essa seria uma forma de resolver esse problema apenas percorrendo uma única vez esta coleção. Vamos lá para o código para ver como que isso ficaria. Beleza. A gente começaria aqui adicionando a nossa estrutura, né? Então vou começar a colocar aqui um dicionário. A gente vai ter string e inteiros, né? Para esse nosso dicionário, vamos chamar eles de results. Pode ser results dicionário. A gente iniciaria ele aqui, seria um dicionário de string e inteiros. A gente também vai inicializar aqui a nossa variável melhor time. E a gente vai inicializar o nosso dicionário com o valor vazio e zero. Vamos iniciar nossa interação com o loop de for, int i igual a zero, i menor que results, que é essa variável aqui que a gente recebe dos resultados das partidas, ponto count e mais. A gente vai criar uma variável aqui que a gente vai chamar de vencedor, para determinar o vencedor de cada partida que a gente está percorrendo. E a gente vai começar as nossas verificações. Se o resultado no index que eu estou percorrendo, no índice que eu estou percorrendo, for zero, significa que o nosso vencedor é o competitions, que é a nossa rede de times, no índice que a gente está procurando, que é a partida que a gente está procurando, 1. Se a gente olhar aqui nossa problematização, né? No caso, se for 1, significa que é o time de fora. E aí, na nossa coleção, o time de fora é essa segunda variável aqui. Se esse não for o caso, como a gente sabe que também não é possível ter empates, a gente sabe que foi o outro time que venceu. Então a gente faria competitions da variável i, posição 0, que é o time da casa. Depois disso, a gente vai criar, para facilitar o entendimento do algoritmo, vamos criar aqui uma função onde a gente vai adicionar vencedor no nosso dicionário de resultados. Então a gente vai receber aqui como parâmetro um dicionário de string int e uma string vencedor. Aqui dentro desse dicionário, a gente vai fazer uma verificação se o resultado que a gente está olhando possui a chave, ou seja, se nesse resultado já possui o vencedor, o que a gente vai fazer? Simplesmente acessar o nosso vencedor e adicionar mais 3 ao seu resultado. Se esse não for o caso,
a gente vai inicializar o nosso dicionário com o vencedor e o valor 3, certo? Então, depois de definirmos aqui o nosso vencedor, a gente vai chamar a nossa função adicionar vencedor, passando o nosso results dicionário e o nosso vencedor. Depois disso, a gente vai fazer uma verificação se no nosso dicionário do melhor time o resultado, quando a gente coloca entre colchetes assim, a gente está acessando o valor, né, do dicionário que é a chave valor. Quando a gente coloca entre colchetes assim, a gente está comparando diretamente o valor. Então é como se a gente tivesse aqui o nosso dicionário, né, no caso aqui SP, por exemplo, o valor zero, a gente colocando o nosso dicionário entre colchetes, o valor SP, a gente vai receber de volta direto o valor zero, certo? Então aqui a gente é a mesma lógica que a gente usamos aqui, né? A gente acessou diretamente a coleção pelo index e depois colocamos o valor um. É mais ou menos a mesma lógica. Então a gente vai verificar se no nosso resultado, o melhor time que a gente tem até o momento, o resultado dele é menor do que o resultado do time atual, do último vencedor que a gente calculou. A gente atualiza a nossa variável de, eu coloquei best time aqui, mas seria melhor time. A gente atualiza a nossa variável de melhor time para o último vencedor que a gente calculou. Depois de todas as iterações, né, a gente passar por todos os resultados, fazendo esse if aqui, apenas um loop, é certeza que nessa variável melhor time está o time que venceu a competição, que é o time que vai ter mais pontos. Então a gente pode retornar aqui diretamente o nosso melhor time. Certo? Acho que a gente pode rodar os testes aqui. Vamos ver. Um pouquinho lento. Agora começou o processo. É isso. Então nossos testes passaram. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui se você chegou nesse resultado, se esse vídeo colaborou no seu entendimento do algoritmo. É isso. Agradeço muito, pessoal. Valeu.